Finalmente a Microsoft tomou vergonha na cara e reconheceu que o Windows 11 consome muita memória RAM. Olha só o consumo de memória RAM aqui do meu computador. Cara, como é que pode? Um computador que está somente com o Edge aberto, o OBS aberto e o Word aberto. Olha só o consumo, 9.6 GB. Me diga aí, tu acha que isso aqui é normal? Óbvio que isso aqui nunca vai ser normal, entendeu? Isso aqui nunca vai ser normal. É por isso que muita gente está migrando para o Linux, entendeu? Muita gente está migrando para o Linux. Só que felizmente, né? Não sei quando é que ela vai fazer isso. A Microsoft reconheceu que o Windows 11 é o motivo do PC de 8 GB de memória RAM parecer lento. Ela disse que vai trabalhar nisso para poder deixar o sistema mais refinado, mais leve, com menos consumo de memória RAM. Será que isso vai acontecer mesmo ainda no Windows 11? Bom, segundo a Microsoft, ela vai fazer isso, já está fazendo uns ajustes. Ah, então quais seriam os ajustes? Bom, tem aqui nessa matéria, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, mas eu vou deixar aqui para você aqui de forma resumida. Vou resumir aqui para você nesse vídeo. Segundo a Microsoft, ela pretende aqui reduzir o consumo de memória RAM no sistema, ou seja, vai deixar a interface mais leve. Eu espero que isso aconteça, porque a gente sabe que a interface do Windows 11 ela é mais pesada do que a versão ali do Windows 10, e ainda bem mais pesada se comparado com o Windows 7. Eu estava vendo um comparativo de um usuário que ele relata que o mesmo programa levava o mesmo tempo para abrir no Windows XP e no Windows 11, ou seja, levava o mesmo tempo e às vezes o XP abria mais rápido o programa do que o Windows 11. Cara, onde é que a gente vai parar com isso, né? Outro ponto também aqui que ela pretende melhorar o tempo de resposta. Isso eu acho legal, porque por exemplo, você aperta o Windows Z, olha o tempo, ele já demora alguns segundos, não é aquele negócio instantâneo igual era no Windows 7 e no Windows 10 não, entendeu? Ele sempre demora um pouco para poder você executar alguma tarefa. Também prometeu otimizar aplicativos nativos e isso achei bem interessante. Vamos dar uma lida aqui nessa matéria. Este é o dia que estamos esperando. Finalmente temos uma confirmação oficial da Microsoft que estão tornando o Windows 11 mais rápido e responsivo para PCs com 8 GB de memória RAM. O trabalho está em andamento e veremos melhorias chegando a todos os PCs até o final de 2026. Olha só, estamos no mês 8 aqui, né? Então tá pertinho, né? Para poder a gente ver o resultado dessas supostas melhorias. Se a Microsoft melhorar mesmo, eu acredito que talvez algumas pessoas que migraram para o Linux talvez pensem em testar o Windows 11 novamente, porque eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas migraram para o Linux justamente porque o Windows 11 não estava conseguindo atender bem. Estava consumindo muito recurso, estava consumindo muita memória RAM, entendeu? Essa semana mesmo, inclusive, eu não tinha quase nada aberto, o PC estava consumindo 16 GB de memória RAM, nem um editor de vídeo eu estava rodando não, e estava 16 GB de memória RAM em uso, e aí eu fui procurar o que era que estava acontecendo. Eu não achei nada lá que pudesse estar consumindo essa quantidade de memória RAM. Cara, é muito esquisito isso, demais. Eu acredito que a Microsoft ela tenha tomado essas medidas aí agora, justamente aí porque muita gente está migrando para o Linux e durante esses tempos aí, o grande motivo disso, dessas pessoas estar migrando para o Linux, é porque a Microsoft entupiu de inteligência artificial no bloco de notas, estava querendo também no gerenciador de arquivos, Copilot, tipo, todo canto espalhado no sistema, entendeu? Aí, ou seja, por isso que eu, por exemplo, eu utilizo o Edge, mas eu faço um debloat nele, eu tiro as inteligências artificiais que estão grudadas nele, eu tiro para poder deixar o navegador mais leve. Porém, não faz tanta diferença não, porque, como você vê aqui, o consumo de memória RAM tá lá em cima, né? Outro ponto também é que o Windows 11 é cheio de processos rodando em segundo plano. Se você vir aqui na aba de desempenho, CPU, o meu aqui tá 198. Isso aqui era para estar bem mais, viu? É porque eu deixei alguns serviços como manual, troquei para manual, para poder não ficar rodando em segundo plano sem nenhum tipo de necessidade. Algumas tarefas que eu não utilizo, mas ficava rodando assim mesmo ali, entendeu? E mesmo assim o consumo ainda é relativamente bem alto. Outro componente também que pesou bastante na interface do Windows 11 é o famoso ali WebView 2, né? Que inclusive se você desinstalou o Edge e desinstalou aquele WebView, com certeza o teu menu iniciar deve dar alguns BO aí. Por exemplo, eu fiz um teste um dia desse e desinstalei o WebView, né? Porque a interface do Windows 11 ela é ligada ao WebView. Aí eu fui lá e removi o WebView e aí eu fui pesquisar aqui um programa, né, que eu usava, né? Aí eu fui pesquisar, simplesmente nessa tela aqui ficava tudo travado, não mostrava ícone de jeito nenhum. Aí eu fui lá, reinstalei o WebView novamente e aí ele voltou a aparecer. Ou seja, essa ferramenta aqui do WebView é vinculada a
praticamente aí quase todo o sistema, entendeu? Se você remover o Microsoft Edge, que inclusive é vinculado também ao WebView, ou seja, a Microsoft está integrando os seus aplicativos, seus programas dentro do próprio sistema, e quem tenta desinstalar acaba tendo dor de cabeça. Aí é aquele negócio, ou você usa ou você pega e deixa ele lá encostado, você não pode desinstalar. Se você desinstalar, pode enfrentar bugs aí durante o teu uso do sistema. Versões mais antigas do Windows não tinha isso, porque o WebView não era ainda vinculado ao menu iniciar. Agora é, entendeu? Agora ele é vinculado ao menu iniciar. Se você instalar nessas versões mais atuais, você vai ter problema. Pelo que eu estava pesquisando, esse WebView, a interface gráfica da Microsoft, ele é um dos maiores consumidores de memória RAM do sistema. Ele é um dos maiores consumidores. Por isso que, mesmo rodando os mesmos programas que o Windows 11, o Windows 10 acaba sendo mais leve, justamente porque ele utiliza uma interface mais leve, entendeu? É mais leve, é mais responsiva. Se a Microsoft usasse o mesmo padrão e só melhorasse ali o Windows 10, eu acredito que não teria tido tanta dor de cabeça assim como está tendo no Windows 11. E um outro motivo aqui que a Microsoft resolveu tentar resolver esse problema aí de alto consumo de memória RAM é justamente porque a memória RAM está mais cara. Eu me lembro que eu comprei 4 slots aqui de memória RAM, 4 pentes de memória RAM. Saiu 4 de 8 GB, saiu na época por R$360, frequência de 3.600 MHz. Hoje, se tu for olhar, só uma única memória já é quase esse preço. Dessa mesma marca aqui da Asgard, para você ver. Olha só a diferença de preço aí que hoje tá essas memórias RAM. Então, por isso eu acredito que a Microsoft, esse é um dos motivos, né? Que com esse aumento aí da IA, o preço de memória RAM, placa de vídeo, tudo tá lá nas alturas, entendeu? Aí, ou seja, por isso que muita gente tá migrando para as alternativas, como o Linux, SteamOS, né? E também o sistema aí do macOS, justamente por conta disso, né? Aí, continuando aqui a matéria, houve uma época no mundo em que 8 GB de memória RAM era visto como exagero. Sim, eu me lembro muito bem dessa época. Também houve uma época, não muito tempo atrás, em que 8 GB era o ponto ideal. Depois do Windows 11, com os requisitos mínimos de 4 GB, a gente sabe que não funciona. Esses dias eu vi uma pessoa rodando um Windows 11 com 2 GB de memória RAM. Cara, eu fiquei assim... como é que esse negócio tá rodando aqui com 2 GB de memória RAM? Tava lá, do 1.90 e poucos utilizado. Ou seja, não dava para você abrir 2 programas ao mesmo tempo, não. Ou você abria um e fechava o outro, ou o sistema todo travava. E agora, basicamente, todos os PCs exigem que você tenha aí pelo menos 16 GB de memória RAM para poder você conseguir utilizar. A Microsoft confirma que a otimização de memória para o Windows 11 está chegando para os PCs de 8 GB ou superiores. O presidente do Windows e dispositivo publicou uma atualização do X, continuando o compromisso da Microsoft com a qualidade do Windows, feito pela primeira vez em março. Davo Lurie, acho que esse é o mesmo nome dele, destacou 4 áreas em que a Microsoft está focando até o final de 2026. E a otimização de memória é, de longe, a maior por razões óbvias. E aqui está o que a Microsoft disse, né? Ela deixou aqui a publicação, mas ele deixou o resumo aqui embaixo. A otimização de memória para 8 GB ou mais, reduzir a pegada de memória do Windows para oferecer uma experiência do Windows mais rápida e responsiva em todos os PCs que os clientes usam diariamente. A Microsoft finalmente está admitindo que o próprio Windows 11 e não apenas aplicativos rodando por cima é parte do motivo pelo qual os PCs com 8 GB têm dificuldade. Simplesmente não dá para corrigir com um drive ou com um ajuste nos serviços em segundo plano. A Microsoft agora está indo atrás de qualidade de memória e o sistema operacional reivindica antes mesmo de você fazer qualquer coisa, ou seja, você liga o sistema, o próprio sistema já consome ali, já pega uma parte para ele ali e o restante você que se vire. Basicamente é isso aqui. Então por que o Windows 11 precisa de otimização de memória RAM? O Windows 11 consome muita memória RAM há anos, foi o que eu disse aqui no início. Há anos que o Windows 11 consome muita memória RAM. E isso não é um mistério. Uma grande parte disso é do WebView 2, que foi o bonitão que eu disse aqui que está integrado ao sistema. O motor baseado em Chromium que a Microsoft usou para desenvolver grandes partes do sistema operacional e seus próprios aplicativos de primeira parte. Cada instância do WebView é basicamente uma mini aba do navegador rodando em segundo plano. Por isso que eu disse que não pode remover o Microsoft Edge dessas novas versões do Windows 11. Você pode enfrentar problemas, entendeu? Se você estiver utilizando, obviamente, versões mais atuais.
É basicamente um mini navegador rodando em segundo plano, espalhado por widgets, configurações, aplicativos de caixa de entrada, o menu iniciar e até mesmo o busca do Windows. Foi isso aqui mesmo que eu falei, que eu tive um baita dor de cabeça. Rodei na internet, depois eu fui olhar, o que será que eu removi aqui? Aí quando eu fui olhar, eu tinha apagado o Microsoft Edge e se você utiliza o Revo Installer, ele leva o Microsoft WebView junto, ele leva tudo junto e aí acaba apagando tudo. O próprio WinUI ainda tem problemas de memória RAM e desempenho que a Microsoft está corrigindo. Anteriormente, a Microsoft havia se comprometido com a interface nativa, mas à medida que a resistência ao excesso de aplicativos web aumentava, se o WinUI se tornar um padrão em vez do WebView 2 em todo o sistema operacional, a economia de memória RAM deve aumentar a cada diálogo de aplicativo que fizer essa mudança. E cara, sinceramente é complicado, viu? É complicado demais essa bagunça aqui que está tornando aqui o Windows 11. Eu espero sim que o Windows 11 ele seja mais rápido para todos, entendeu? Mais rápido para todos, porque quem tem configuração boa vai se beneficiar, quem tem configuração intermediária vai se beneficiar, quem tem configuração ruim vai se beneficiar com isso, entendeu? Porque enquanto a Microsoft não mudar isso aqui, cara, vai continuar com esse troço aqui, ó, essa quantidade aqui absurda de memória RAM aqui sendo consumida. Cara, eu vou abrir as configurações aqui para ver se ele vai aumentar aqui o consumo. Aumentou não, aumentou pouca coisa aqui com as configurações. É porque provavelmente essas coisas aqui ficam alocadas na memória para poder eles abrir mais rápido. Se eu abrir aqui também o Brave aqui para ver como é que tá aqui, já subiu para 10 GB. Já subiu para 10 GB somente por eu ter aberto aqui o navegador, ou seja, o próprio sistema operacional está consumindo memória para dedéu. E aí, o que você acha disso aqui? Vai migrar de vez para o Linux ou vai continuar esperando aí o Windows 11 ele finalmente corrigir essas falhas aqui? Eu ainda não consigo migrar para o sistema operacional Linux justamente porque tem a minha limitação dos softwares que eu utilizo para o meu trabalho, que são os softwares da Adobe, entendeu? Eu dependo deles aqui para o meu trabalho. Então, eu não posso migrar para outro sistema operacional. Haja vista que até esses programas aqui da Adobe, as versões mais atuais, eles já estão exibindo uma mensagem dizendo que vão deixar de oferecer suporte para o Windows 10. Ou seja, todo mundo está querendo lhe obrigar você a migrar para o Windows 11. Se você tentar utilizar o Windows 10 daqui a uns dias, alguns aplicativos, alguns programas podem não funcionar corretamente. Deixa aqui a tua opinião nos comentários, ela é muito importante. Se você ficou aqui até o final, deixa aí o teu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.